Então, a gente está passando de um conceito funil, quer dizer, eu tenho uma boca bem larga lá em cima e vou estreitando até chegar lá embaixo no meu aluno, que efetivamente está matriculado, e eu passo para um conceito flywheel, que é o conceito da roda gigante. Ela está girando. E eu acho que seria legal se o Gustavo conseguir explicar para a gente por que esse negócio gira e não mais afunila. Eu vou tentar aqui, né? A gente trouxe o Nick dos Estados Unidos porque ele é especialista, mas o conceito básico, e o pessoal do HubSpot foi muito feliz em criar esse conceito do flywheel, que é uma roda, é um volante. E a gente está acostumado a dirigir. Você esterçar o volante de um carro, um volante pequeno, é muito mais difícil que um volante maior, né? Então, assim, esse processo onde a gente gera conteúdo, onde o prospect consome conteúdo, ele gera informação, a gente vai nutrindo ele com essas informações, depois ele entra numa régua de conversão, ele faz uma entrevista, ele é admitido, depois ele vira aluno. Como aluno, ele consome o seu serviço e depois ele divulga o seu serviço para o mercado ou traz outras indicações. Esse é o conceito do flywheel. Ou seja, isso nunca para, isso não pode estar desconectado. Não adianta, a gente estava brincando aqui com o Senise mais cedo, não adianta eu vender um produto e ele chegar na instituição e a instituição não entregar o que foi vendido. Você vai romper, vai quebrar com isso. Então, não dá para, no mercado de tanta competição que a gente está tendo, eu vender e a minha equipe acadêmica ou a equipe de secretaria não entregar o que foi vendido. Você vai romper esse processo e vai ficar mais difícil de eu trazer novos alunos. Se eu consigo fazer esse processo circular de geração de lead, venda e retenção de aluno acontecer dentro de do mesmo princípio, a chance de eu continuar vendendo é muito maior. Porque em tudo, mas em educação, estou nesse mercado há 15 anos, é mais claro ainda. É aluno que traz aluno, no final das contas é isso. No final das contas é isso. Só que, por uma questão estrutural dentro do processo das instituições de ensino, isso é departamentalizado, isso é perdido. Então, o aluno, ele era lead, ele virou aluno. Ele está dentro da instituição, para-se de conversar com ele. Você vai para o acadêmico que não usa o sistema ou não sabe qual foi a trajetória, ou da onde que esse aluno veio, quais as abordagens ou quais eram as dúvidas dele. Então, esse modelo do flywheel é isso, é uma roda que é difícil, no início de startar ela, sair da inércia, mas, a partir do momento que você consegue fazer esse ciclo funcionar, esse ciclo virtuoso funcionar, é mais difícil parar. Então, os resultados acabam vindo, parece que é automático, mas é porque já tem um ciclo virtuoso funcionando. É mais ou menos isso? Perfeito. Então, primeiramente, bom dia, né? Eu nem cumprimentei vocês, é um prazer estar aqui num evento e repleto de pessoas aqui de várias instituições. Para a gente é uma honra. A Marketing for Edu é uma empresa especializada em captação e retenção de alunos, né? Então, o HubSpot é uma das soluções que a gente usa dentro do processo com os nossos clientes, com a meta de trazer mais alunos e, num segundo passo, trabalhar a retenção para a gente tentar fazer esse flywheel funcionar. E não é fácil, não é simples, mas a gente tem cases onde isso já está acontecendo. A gente é o único agência no Brasil, Diamond, dentro do HubSpot, a única do mundo em educação, especializada em educação. Então, a gente tem clientes Brasil, México, Estados Unidos. E o princípio disso tudo, dentro do que o Nick trouxe, é que todo mundo que está aqui, com certeza, sabe, o custo de captação ele está cada dia mais alto. Cada dia a mídia offline está mais cara, Google, Facebook, CPC está cada dia mais caro, porque a competição está muito maior, né? Então, o nosso princípio é trazer o aluno de uma forma mais barata para a instituição, ou pelo menor custo possível. E, para isso, a gente usa uma série de metodologias, que o nosso hub, como o próprio nome diz, é o HubSpot,
mas a gente usa uma série de outras soluções plugadas nesse processo para poder fazer com que a gente gere os leads, a gente nutra esses leads dentro da plataforma, converta esses leads em matrícula e depois a gente, numa segunda fase, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, trabalhar a retenção desse aluno, usar da credibilidade dele para divulgar os nossos cursos e aí continuar trazendo mais alunos. Esses são alguns dos clientes que a gente já implementou essa metodologia, umas completa, outras não, né? Tem instituição de todos os portes aqui, instituições regionais, grupos educacionais nacionais, enfim. Tá? Ou seja, a metodologia ela não independe do tamanho da sua instituição. Ela funciona, é lógico que ela vai ser implementada de acordo com a sua capacidade de investimento, de disponibilidade de tempo, mas é muito mais investimento de trabalho do que realmente investimento. A gente brinca, o dinheiro vocês já gastam. O que a gente faz é tentar utilizar ele de uma melhor forma, né? E aí, são algumas das tecnologias que a gente usa integrada junto ao HubSpot. Esses são os números gerais. Aqui tem graduação e pós-graduação junta de todos os clientes que a gente teve em 2019, né, no último intake. Então, tem custo de captação, custo de lead. E aí eu vou entrar na parte da pós-graduação. E, para falar da pós-graduação, eu trouxe 2 cases completamente distintos, e eu acho que a maioria das pessoas conhece aqui, né? Então, a gente está falando de SPM, que é uma boutique, que é uma instituição de nicho, e estamos falando de Unicesumar, que é uma potência, uma instituição que tem 600 polos no Brasil, EAD, que é de massa. E as duas usam o HubSpot, as duas a gente trabalha, as duas fazem o mesmo processo, estão no processo de implementação desse flywheel, né? Então, por exemplo, vamos começar pela SPM. É fundamental que a gente tenha um site com um SEO bem feito, que ranqueie bem nos motores de busca do Google. Então, a gente tem um site hoje que é o site próprio da instituição, que a gente veio otimizando até onde deu, chegou num limite, e o próximo passo para melhorar essas questões de performance é trazer o site para dentro do HubSpot. Então, agora, em 2020, o site já vai estar todo dentro do HubSpot, porque a parte de otimização de SEO ela é muito mais fácil de ser feita. É menos programação, é mais conteúdo, faz isso dentro do departamento de marketing, depende muito menos de equipe de TI, e a gente consegue ter um ranqueamento melhor nas plataformas de busca. Tá? Aí a gente começou com o blog, e aí, de novo, né, não dá para a gente sair do 0 para o 100 de uma hora para outra. Então, em alguns casos, você tem que ainda manter a marca, você ainda tem que estar falando, igual nesse caso, pós-graduação, ainda em 2019, está genérico, está geral, um blog, mas são vitórias que a gente vai conquistando com a instituição, até internamente, que a gente sabe como que tem que passar pela reitoria, tem que passar, vai para a coordenação acadêmica, que, infelizmente, e que não é a área, não entende de conteúdo, não entende disso ainda, e, às vezes, a gente volta, mas não está falando do meu curso, não tem aqui a minha marca, mas não é para isso. A metodologia é para pegar o cara que está no topo do funil, que ainda está em dúvida. Mas a gente vai vencendo isso aos poucos, né? Então, você tem o site com o chatbot específico. Então, a gente estava num evento ontem, que eu printei tela do diretor de marketing da ESPM, ele me autorizou. Então, 33% dos matriculados não tiveram nenhuma interação humana. Ele entrou no site, fez chatbot, fez inscrição, pagou o que tinha que pagar, recebeu e está convertido, né? Aí, monitoramento das redes sociais, o que nós estamos publicando, o que os nossos alunos estão comentando, isso tudo já tem dentro da ferramenta, com os resultados. Ela entrega qual que está sendo o desempenho de cada post, qual que está sendo o compartilhamento, se está gerando lead, se o lead converteu em matriculado, para depois a gente calcular o ROI de tudo que a gente faz, né? Integração com anúncio de Google Ads, Facebook Ads. Então, você tem isso tudo dentro de uma plataforma. Aí cria-se uma régua de automação para cada origem de lead,
né? O lead que veio do Google ele tem uma abordagem, o lead que veio do Facebook tem outra, se ele veio de orgânico é uma outra régua. Então, um cliente desse, a gente tem hoje mais de 35 réguas diferentes. Mas eu tenho cliente, não na pós, mas em graduação, que estamos há 2 anos, tem mais de 350 réguas diferentes. Porque para cada situação que você vai desenvolvendo de geração de lead, você tem que ter uma abordagem específica para aquele público. E aí a ferramenta, a plataforma, ela nos possibilita jogar isso para uma automação, né? Então, aí começa a ver os resultados. Isso é 1 ano de implantação, vai fazer agora 1 ano, né? Então, a gente, por exemplo, nesse caso da SPM, eles têm 600 palavras-chave lá do Google que eles compravam, pagavam. Então, vamos dar um exemplo aqui, a pós-graduação em São Paulo. Vocês sabem que você joga isso no Google Ads, você tem que comprar essa palavra-chave, se você não tiver um SEO bem feito. Então, a pessoa vai lá e clica, cada clique ali é um dinheiro da instituição que está indo embora. Então, hoje, tem 600 palavras-chave que geram tráfego para o site da SPM, que eles não pagam mais, porque o SEO do site, os conteúdos que criaram, já geram contatos, entre aspas, sem custo. Porque o custo de fazer ele já fez, já está lá, não se perde. O custo de mídia paga, clicou, foi embora o dinheiro. Tá? E aí um resuminho deles, mas que aqui o relatório era de graduação e pós-graduação. Mas hoje 35% dos novos contatos que são gerados na SPM vem de orgânico. Ou seja, não é de mídia paga, não é de offline, é de tráfego orgânico. Tá? Então, esse é um resultado de 1 ano de trabalho. Aí a gente fala, pá, beleza, mas SPM é nicho, SPM todo mundo pesquisa, vai lá e busca. Não, na minha instituição pequena aqui, ou a minha instituição é de EAD, o ticket médio é lá embaixo. Então vamos para a Unicesumar. Né? 26 mil alunos só de pós-graduação, dentro da unidade da pós-graduação do EAD, né, que é separado, eles têm 160 mil alunos de curta duração, que é curso livre. Né? Então, ontem uma pessoa me abordou, mas curso livre também funciona? Funciona. A metodologia é a mesma, a forma que as pessoas comprarem que mudou é a mesma. Né? Então, as pessoas entram em site, vai buscar referência, aí pega o site, mesma história. Fomos até onde deu nesse primeiro ano, e agora já vamos começar um processo de montar dentro do HubSpot. Site, com chatbot. Né? Aí a ferramenta tem um lead flow, a pessoa está navegando, aparece ali, você quer saber mais? Registra aqui. Você quer pegar um e-book sobre o curso X? Pesquisa aqui. Então, veio o que eu falei para você. Aí o e-book que a gente entrega, mas tem os webinars, a gente tem uma série de coisas, aí fluxos, e-mail específico, e aí a gente vem no resultado. Isso é 1 ano, né? Eu tive que apagar uns dados ali, porque o cliente me pediu para apagar, mas falou que eu podia falar. Né? Então, assim, sessões. Nesse ano, a gente teve sessões, são as páginas que abrem, né, do site, 5 milhões de sessões. Novos contatos, foram 35 mil novos contatos gerados nesse ano. Para pós-graduação EAD, tá, gente? E 10 mil clientes matriculados esse ano. Tá? Então, a metodologia funciona. É fácil fazer? Não é. É barato para implementar? Também não é. Mas ele cabe dentro do orçamento que vocês já fazem. A gente estava no evento ontem, e foi o diretor de marketing da SPM, ele disse assim, quando eu apresentei para o meu presidente, ele falou assim, você tem certeza que isso vai funcionar? Ele falou assim, cara, eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir ter um resultado diferente se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu tenho feito até agora. Então, precisa de fazer diferente, porque as pessoas compram diferente. Né? Então, é isso, e aí eu falo, não dá para sair do 0 a 100. Né? Então, assim, a primeira geração de funil é a que a maioria das instituições ainda estão, gerar lead, inscrito, matriculado. Nos nossos clientes, em 6 meses, a gente consegue trabalhar já uma segunda geração, que o importante não é a captação hoje em dia, porque tem gente dando curso com 6 primeiros meses grátis.
A questão é, ele renova para o segundo período? Ele renova para o segundo ano? Então, no nosso caso, o KPI é quantas pessoas estão renovando, porque essa que é a real captação para a gente. E aí, em pouquíssimos casos, eu tenho 3 clientes que a gente está conseguindo fazer um flywheel isso. Cuidar dentro do HubSpot do processo de captação, cuidar da retenção, e aí fazer com que alunos indiquem mais alunos, a gente tenha um compartilhamento de informações, e aí esse flywheel funcione dentro do seu conceito principal. Mas tudo é um processo, na verdade não tem mágica, né? É muito trabalho e dia a dia fazer e medir o que está sendo feito e o que está dando resultado, porque não tem uma receita pronta. Essa que é a verdade. Então é isso. Acho que eu cumpri o tempo aí. Legal, e ainda deu um minuto e meio Deu de um bônus grude para nós. assim, né? É.